Graça e paz, meus irmãos, amém? Estava combinando com o pastor aqui. Léo está ali atrás, pastor. Graças a Deus. Eu estava combinando com o pastor aqui a música no final, para nós cantarmos no final da mensagem. E eu não vi Neto aqui. Aí eu disse, não, pastor, eu não tenho coragem de puxar, não. Ele disse, não, pode me chamar, que eu tenho. Eu tenho certeza que tem, pastor. Com certeza. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus. A mensagem de hoje algum tempo já gostaria de compartilhar com os irmãos. Graças a Deus hoje nós estamos pelas regras das medidas sanitárias, nós temos a possibilidade de termos 100% da nossa lotação na igreja, ainda que observado ainda o uso de máscaras e um certo cuidado, mas também foi um tema que foi, de alguma forma, explorado na consciência cristã, esse nosso retorno às atividades presenciais e a necessidade de nós nos ajuntarmos, nós nos reunirmos presencialmente como igreja, a importância de nós nos congregarmos. Então, eu tomei por base, além do texto sagrado que iremos ler, um sermão do reverendo Augustus Nicodemos e também um capítulo de um livro que é Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo, o livro do Colin Hansen e Jonathan Leeman. Esse livro você tem acesso a ele na íntegra, você não precisa ler, se você não gostar de ler, você não precisa ler esse livro, mas a Fiel disponibilizou no Spotify, ele lido o livro. Então você pode ler o livro, na verdade outra pessoa lendo para você, você pode escutar o livro inteiro, está lá separado os episódios por capítulo, e tem um prefácio do irmão, do pastor Jonas Madureira, e também é o capítulo 3, se não me engano, que trata sobre essa importância de por que nós nos reunirmos, e eu trago aos irmãos também como fonte para o sermão de hoje. Então, leamos o texto da palavra do Senhor, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 até o verso 25. Hebreus 10, 19 a 25. Diz assim a Sagrada Escritura: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração, meus amados. Ó Santo Deus, Pai eterno de infinita misericórdia e bondade, nós mais uma vez nos achegamos a Ti, nós louvamos por essa noite e por esse ajuntamento aqui. Te louvo por cada irmão que se dispôs a vir a esse lugar como igreja do Senhor, cultuar em adoração, em unidade de alma, de voz, em louvor a Ti, em cântico, em gratidão, em ações de graça, em súplicas, ó Deus, confessando também o nosso pecado como congregação, como igreja, como família, como indivíduos diante de Ti. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. E nessa hora que a Tua palavra, Senhor, a Tua vontade revelada está aqui lida,
Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ilumine o nosso coração, a nossa mente, para podermos perceber o significado dessas sagradas letras e aplicá-las de modo a que a nossa atitude, que o nosso desejo seja mudado, que o nosso coração seja aperfeiçoado em amor, em graça, em verdade, para a glória do Teu nome, Senhor. Livra-nos do erro, livra-nos do engano, livra dos nossos próprios interesses e vontades e desejos do coração, do desvio de nossa mente, por qualquer que seja o compromisso, a obrigação posterior ao culto que solenemente prestamos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu rogo também com súplicas e em nome de Tua igreja, por todo o Teu povo, Senhor, que se acha reunido em torno desta santa palavra, Senhor, nosso país e fora dele, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que o Senhor possa aperfeiçoar-nos a cada dia, em nome de Jesus, esperando, Senhor, por esse dia que se aproxima, e quanto mais se aproxima esse dia, Senhor, que o nosso coração seja renovado em esperança, em fé, nessa certeza. Ó Deus, glorifica o Teu santo nome mais uma vez, porque Tu és Deus que fala com o Teu povo, que tem prazer nesta reunião e nesse ajuntamento, porque Tu és Deus que deixaste essa palavra santa, Tua palavra soprada aos nossos corações, deixaste para nós, é um privilégio tremendo estarmos aqui nessa noite. E em nome de Jesus, o sacerdote, mediador, o nosso intercessor, nós Te oramos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, queridos, nós nos reunimos como indivíduos por vários motivos. Temos muitas razões para nos reunirmos e especialmente esse ano é um ano de política e a gente vai ver que muitas pessoas se reúnem, até alguns de nós aqui, quem sabe, para ouvir quando políticos ou líderes vão falar. Nós nos reunimos por vezes para pressionar as autoridades e dentro do Estado Democrático de Direito, isso é um instrumento legítimo de nós nos manifestarmos em grupo, como um ajuntamento de pessoas para buscarmos mudanças na legislação, mudanças na realidade vigente. Nós nos reunimos para nos alegrar, nós nos reunimos para jogar futebol, aqui a igreja tem um racha, né? Nos reunimos ali para jogar, nos alegrar, nos decepcionar às vezes, se estiver jogando no time de Silas, né? Mas nos reunimos por muitos motivos. Grupos de pessoas são poderosos e podem ser o início de mudanças. Eu lembro, no tempo das diretas já, pasmem, eu vivi essa época e eu lembro que houve, especialmente em São Paulo, um grande ajuntamento de milhares de pessoas e no final de período de ditadura, aquilo era uma coisa extraordinária, pessoas pedindo pelo direito de poder indicar, poder votar nos seus representantes na administração pública, e grupos de pessoas são de fato, podem representar um início de mudança, né? Nós entendemos que o todo é maior do que a soma de suas partes, e na polícia especialmente, a gente fala o tempo todo que juntos nós somos mais fortes, e somos mais fortes, às vezes para construir, às vezes somos mais fortes para destruir também, quando estamos em grupo, e em grupo, muitas vezes, nós percebemos que nós não estamos sozinhos, que nós temos muitas vezes os mesmos receios, os mesmos medos daqueles que estão ali, os nossos pares que estão ali conosco, as mesmas expectativas. E é em grupo também, num ajuntamento, que nós podemos perceber no que é que as pessoas creem, o que é que elas odeiam, com o que é que elas se alegram. E muitas vezes nós mudamos de opinião em grupo, e por isso que a sala de aula é uma ferramenta tão forte de mudança social, de mudança na sociedade, porque em grupo ali você pode fazer com que uma ideia possa ser plantada em toda uma geração. E nós somos indivíduos assim, que imitamos e copiamos o que os outros fazem, especialmente aquelas pessoas
que nós admiramos. E ajuntamentos, então, podem mudar vidas, podem mudar culturas, podem mudar comportamentos, podem mudar o mundo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a importância desse ajuntamento aqui, do ajuntamento que nós chamamos de igreja, que há um aspecto individual em ser igreja, em viver igreja, mas, sobretudo, nós somos igreja porque nós somos esse ajuntamento, em que estamos unidos num só propósito, de adorar ao Senhor, de sermos aqui nesse mundo embaixadores do seu reino. O livro de Hebreus é um livro interessante, que, especialmente nesse momento aqui que nós estamos, o livro de Hebreus, na verdade, ele foi escrito com o objetivo de exortar judeus que tinham se convertido, mas que estavam voltando atrás para práticas judaicas e estavam desanimando na fé evangélica, estavam desanimando nessa igreja que se reunia agora para voltar a ter práticas antigas, de quando eles ainda não conheciam a Cristo. E é justificado isso, porque o cenário era de perseguição. A exemplo do que a gente vê em Atos dos Apóstolos, quando um judeu se convertia, ele perdia muitas coisas, ele era discriminado, ele podia ser preso, ele podia ser apedrejado, como Estevão foi ali diante de todas as pessoas. Ele era expulso da sinagoga, podia ser expulso de sua própria família, podia ser colocado para fora no trabalho. Então, possivelmente, essa carta aqui escrita aos Hebreus é para animar essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de perseguição e que de repente estão dizendo: rapaz, talvez não valha a pena, é melhor a gente continuar com as práticas antigas, voltar ao judaísmo, à lei e a todo o cerimonial do Velho Testamento, porque é pesado, é difícil. E o argumento que o autor traz até aqui, o capítulo 10, até o capítulo 9, necessariamente, é o da superioridade do sacrifício de Cristo. Que o sacrifício de Cristo é superior a qualquer outra coisa que haja no Velho Testamento. Então, não há sentido você voltar atrás, deixar a essência, deixar o clímax da revelação, que é o próprio Cristo. E é assim que a carta começa, lá no início de Hebreus, que havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, falou aos pais, pelos profetas, nos últimos dias se revelou através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então, em Jesus, nós temos o clímax da revelação. Não faz sentido, então, você voltar às práticas antigas, se eu tenho agora como seguir ao próprio Jesus. Voltar ao que era o símbolo do que viria, do que simboliza todos os sacrifícios no Velho Testamento, o derramamento de sangue, o cordeiro sem mácula, que era sacrificado para perdoar os pecados do povo, apontavam para Jesus. A santidade no tabernáculo apontava então para a necessidade de alguém santo, um mediador que pudesse entrar no Santos dos Santos e chegar até a presença de Deus. E agora, com Jesus, tudo isso se tornou obsoleto. E em Cristo nós temos o cumprimento da lei, de toda essa lei cerimonial. Então, não fazia sentido voltar àquilo que era sombra da revelação, deixando a essência, o clímax ali, que era o próprio Jesus. No capítulo 6 de Hebreus, 6, versículo 4 a 6, diz o texto, inclusive, um texto difícil de ser interpretado, vou só citar aqui, não vamos nos aprofundar nele. Diz o autor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, o autor aqui, ele assemelha o fato de você estar voltando às práticas antigas, ao legalismo, à necessidade de crucificar a Cristo uma segunda vez, expor o sacrifício de Cristo a nada, a ridículo, a ignomínio, como se não tivesse valor. De fato, afirma então que, tendo experimentado a graça, é impossível voltar atrás para as práticas do antigo
Testamento. E aqui no capítulo 10, então até o capítulo 9, o autor vai tratando dessa supremacia de Cristo, do seu sacerdócio, e a partir do capítulo 10 ele vai falar sobre ele vai trazer algumas exortações práticas para aqueles irmãos, então, que estavam sendo animados pelo teor desta carta. Estavam temendo, é fato, e talvez começassem a desanimar, a ter algumas dúvidas, né? Será que vale a pena? Será que a gente vai voltar a se reunir como igreja? E muitos estavam deixando de se congregar. Então, eu trago, meus irmãos, aqui nesse texto, o próprio texto traz de forma muito clara, mas 5 exortações acerca da importância de nós nos congregarmos, de nós estarmos congregados como igreja, de nós nos reunirmos como igreja. A primeira exortação está aí no versículo 5, o autor, na tradução Revista Atualizada, ele traz: tendo, pois, irmãos. Em outras traduções, ele traz, portanto, irmãos, tendo intrepidez, porque, na verdade, aqui há uma relação com esse contexto que acabei de falar, que nos capítulos anteriores, o autor está demonstrando a superioridade de Cristo acima do ministério de Moisés, acima do ministério levítico, lá o ministério de Arão, e acima de todos os sacerdotes. Jesus é o sacerdote, o autor de Hebreus vai dizer, segundo a ordem de Melquisedeque, aquela figura incógnita, né, lá da história de Abraão, e que aparece na história, ninguém sabe de onde ele vem, não sabe qual é o começo dele, nem qual é o fim dele, mas sabe que Abraão levou ali os dízimos, a sua oferta diante dele, e Jesus é esse sacerdote, é o início e o fim. Jesus é o sacerdote superior a qualquer outro referido na Sagrada Escritura, ou qualquer outro que tenha havido. O seu ministério é superior ao de Moisés, de Arão e dos sacerdotes. E ele diz então: tendo visto tudo isso, sabedores que nós somos, que Jesus, o sacrifício de Cristo, o seu sacerdócio é superior a tudo que se tenha sido referido, ele é para aquilo tudo que se aponta do Antigo Testamento, aponta para ele. Sabendo disso, pois, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A primeira exortação aqui é que, como igreja, nós temos que ter intrepidez. A palavra aqui no grego é parresia, é ousadia para dizer todas as coisas. E esse ajuntamento, ele tem valor, ele é importante para nós, porque nós chegamos diante da presença do Senhor para dizer todas as coisas, para nós, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo Jesus, como igreja, nós lançarmos diante dele a nossa súplica, nós aqui orarmos por aqueles que estão enfermos, nós colocarmos aqui as nossas ansiedades, nós trazemos as nossas ações de graça, com ousadia, com intrepidez. E aqui é necessário falar da intrepidez, porque havia um grande temor no Velho Testamento de se apresentar no Santo dos Santos para trazer a oferta, para falar com Deus. E possivelmente a referência aqui, havia uma data, um dia, no 7º mês judaico, no 10º dia, havia o dia, Deus havia instituído o dia da expiação. O que era isso? O sumo sacerdote, ou o sacerdote ungido ali, ele, quando entrava no primeiro átrio, em que havia o altar de holocausto, havia a bacia, o lavatório, ele se lavava e usava umas roupas de linho diferenciadas e trazia um novilho, sacrificava esse novilho, pegava o sangue do novilho e entrava no Santo dos Santos, passava o véu, uma vez por ano, no 7º dia do 10º mês, no 10º dia do 7º mês, ele entrava pelo véu e ele salpicava 7 vezes com o dedo aquele sangue daquela oferta sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? O propiciatório era
tampa da arca, em que havia 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, e simbolizava a presença de Deus. O nome era propiciatório, não à toa, por causa da ideia de propiciação, substituição pelos nossos pecados. E para substituir o pecado do povo, então, se aspergiu o sangue. E Jesus se fez, então, propiciação pelos nossos pecados. Não há mais a necessidade desse tipo de procedimento, mas o sumo sacerdote, ou o sacerdote ali ungido, ele entrava uma vez por ano, fazia essa oferta por ele, depois entrava com 2 bodes sem defeito e sorteava-se um dos 2 bodes, um ia ser depois encaminhado para o deserto, o outro ia ser também sacrificado ali, o sangue ia ser aspergido sobre o propiciatório mais uma vez, e o outro iria encaminhar como se levasse os pecados para fora. E o sacerdote então oferecia, naquele dia da expiação, ele trazia ofertas e sacrifícios pelo pecado dele, da sua família e de toda a congregação, de todo o povo. E ele diz então que nós temos intrepidez para entrar nos santos dos santos, como uma referência àquilo que aquele sacerdote fazia. Nós entramos no Santo dos Santos, não precisamos esperar um sacerdote que faça isso uma vez por ano, mas nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, com intrepidez, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne. Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E após a ressurreição, ele entra no local santíssimo, na presença de Deus no céu, não sem antes derramar o seu sangue na cruz, e com a sua morte, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. Não há mais separação, não há mais necessidade de outro mediador. Jesus se faz então como sumo sacerdote e sacrifício por nós, nos dá acesso à presença de Deus. Então, com intrepidez nós chegamos aqui diante do Senhor, né? O sacerdote, quando ele ia na presença do Santo dos Santos, a arca simbolizava a presença de Deus, o propiciatório. Quando ele ia fazer esse procedimento, a literatura intertestamentária entre o Antigo e o Novo Testamento diz que se amarrava uma corda no pé do sacerdote, porque com o receio de que ele fosse fulminado pela presença de Deus. Perceba que estar na presença de Deus não era uma coisa que o povo queria muito. Não sei se vocês lembram lá no Sinai, quando Moisés vai receber a lei na presença do Senhor, o povo chega para Moisés e diz: Moisés, não fale Deus conosco, fale Deus com você. E você fala. O povo tinha medo diante daquele espetáculo horrendo de trovões, relâmpagos e o monte que fumegava. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, a gente não quer ver a presença de Deus, fale Deus contigo. E a presença de Deus era tão marcante em Moisés que ele usava um véu, porque o rosto dele resplandecia quando ele saía da presença de Deus. E em vários relatos bíblicos, lembra que quando o anjo apareceu, essa teofania, é uma representação, né, de Deus, né, apareceu aos pais de Sansão, diz que eles temeram e se colocaram o rosto em terra. Quando Isaías está no templo, ele tem a visão dos anjos, dos querubins, cantando ali, louvando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías se lança ao chão, ele acha que vai morrer, ele acha que está perdido, está fulminado, e ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. A presença do Senhor é uma presença santa, majestosa, cheia de glória, é cheia de bondade de fato, mas é a presença do Deus santo e justo, Deus todo-poderoso. Então é uma presença que infunde terror e tremor. Mas aqui o autor de Hebreus diz que nós chegamos na presença desse Deus todo-poderoso, chegamos com intrepidez. Nós entramos na presença por causa do sangue de Cristo Jesus, que está nos cobrindo, está sobre nós. O sangue do Cordeiro Santo está sobre nós. Quando nós nos ajuntamos aqui, nós temos a liberdade de culto, de cantar ao Senhor, de levantar as nossas mãos, de exaltar esse Deus todo-poderoso com todo o nosso coração, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com danças, com louvor, porque nós fazemos com intrepidez pelo sangue de Cristo Jesus.
Não se trata de uma atividade individual, ainda que possamos fazê-lo de forma individual, louvar a Deus. Você não teve a oportunidade de estar na comunhão dos irmãos, adorando o Senhor, e você fez o seu culto ali devocional, a sua entrega de louvor, pode fazer, meu irmão, sem problema. Mas aqui parece tratar de algo coletivo, pelos versículos que se seguem, porque quando ele trata com os irmãos. Ele trata com a coletividade, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não é algo que o sacerdote só faz sozinho, é algo que fazemos como igreja do Senhor. É por isso que o ajuntamento faz sentido também. Nós invadimos o Santo dos Santos, a presença de Deus pelo sangue de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho. Parece tratar de fato de uma ação coletiva, com ousadia, não com medo dos sacerdotes do Antigo Testamento. Lembra da história de Zacarias, o pai de João Batista? Ele começa a demorar lá, o anjo está falando com ele, que ele vai ter um filho, que vai ser o precursor do Messias, que vai endireitar os caminhos, e ele começa a demorar, e o povo começa a achar que foi fulminado, que ele morreu lá dentro. Eu acho que alguém vai ter que buscar lá, alguém vai ter que puxar ele, porque... Mas... nós nos achegamos, então, com ousadia na presença do Senhor, não pelo caminho do Antigo Testamento, mas pelo novo caminho, através de Jesus Cristo, que é o próprio caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho já está aberto, os pecados já foram pagos, e por isso nós nos reunimos como igreja. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão. Você está aqui não somente porque isso aqui é agradável, tem ar-condicionado, numa noite abafada, não é só porque você simpatiza com o pastor Flauber, de repente se decepcionou porque quem está pregando hoje sou eu, mas você está aqui por causa do novo e vivo caminho, porque nós queremos nos aproximar de Deus, porque como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós, através de Jesus, nós chegamos até a presença de Deus. No ajuntamento da igreja, nós também dizemos ao mundo que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos fincando a bandeira aqui. Se você já teve a oportunidade de visitar lugares que têm embaixadas, você vai ver que lá tem a bandeira do país que ele representa. Há toda uma legislação específica ali. E quem gosta de direito internacional, relações internacionais, sabe que há um tratamento específico para aquele local da embaixada que deve ser respeitado. E quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, e eu não estou falando das quatro paredes, não, eu estou falando do ajuntamento, de 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, e pessoas que estão reunidas ali, acreditando que fazem parte de um reino e que o Rei dos Reis é o seu Senhor, nós ali estamos fincando a nossa bandeira, nós estamos dizendo ao mundo que nós somos cidadãos do céu, nós não somos cidadãos daqui, apesar da pátria ser pátria amada, Brasil, mas a nossa pátria mesmo é o céu, essa é nossa verdadeira pátria, e por isso os cultos são espirituais, porque o nosso reino também é espiritual. E Deus, em toda a história da humanidade, na sua vontade revelada, demonstrou que quer reunir-se com o seu povo. Desde Adão, Deus lá procurava Adão lembra do episódio da queda, em que Deus procurou Adão pelo jardim. Deus buscou o seu povo e levantou pessoas para que revelasse a sua vontade para o seu povo. Passando pela assembleia do seu povo no Antigo Testamento, com a própria encarnação de Cristo, ele manda o Filho, que é uma das pessoas da Trindade, encarnar para estar conosco, reunir um grupo de pessoas, podia ter chamado só um, ter dito: ó Pedro, é o seguinte, vai ficar contigo, a bola é tua, você vai tocar esse ministério para frente, mas ele reuniu 12, ele tinha um grupo de pessoas, é um Deus que preza por esse ajuntamento, essa reunião de pessoas, reuniu discípulos para si, deixando um legado de sermos o seu povo, um corpo onde Deus habita em seu meio, conferindo vida e plenitude. E é assim que a palavra do próprio Jesus nos diz, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. E a igreja, obviamente que não é
um lugar, a igreja é um povo. Na verdade, a igreja é um povo que se reúne num lugar. A igreja é um povo reunido em algum lugar. E quando nós estamos juntos, nós estamos vendo uns aos outros aqui, adorando juntos, ofertando juntos, colocando as nossas súplicas diante do Senhor, quando estamos cantando juntos, ouvindo a palavra, partindo o pão, que na verdade já está vindo partido para os irmãos, quando estamos comendo do pão e bebendo do vinho, fazemos isso tudo porque o grande sacerdote, ele é o novo e vivo caminho e nos deixou esse caminho para que o adorássemos. Então, a primeira exortação para a igreja é de perdermos o medo de ajuntarmos para, com intrepidez, adorarmos ao Senhor. A segunda, versículo 22, o texto diz, não só tendo, pois, irmãos, intrepidez, mas ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A segunda exortação, então, meus irmãos, é de nos aproximarmos da presença de Deus. Como já adiantei, as pessoas temiam se aproximar da presença de Deus. Moisés, diante da sarça, ele teve que tirar as suas sandálias. O episódio de Isaías, como narrei aqui, em que ele ficou aterrado diante da presença de Deus. Maria, ao receber a presença do anjo, também temeu, e o anjo teve que dizer a ela, olha, não tema, você achou graça diante de Deus. Chegar próximo de Deus era sempre aterrador, e dependia desses sacrifícios, dessa mediação dos sacerdotes e dessas ofertas. E como igreja, nós chegamos diante de Deus com o desejo de nos aproximarmos dEle, com o desejo de intercedermos pelos irmãos, de intercedermos pelas autoridades, de louvarmos ao Senhor e de adorarmos ao Senhor com um sincero coração e plena certeza de fé. O termo aqui da sinceridade é com honestidade de coração e com certeza de fé. Possivelmente aqui se tratava de irmãos que estavam desanimados, estavam vacilando, já não sabiam mais se deveriam continuar. E o autor então diz, precisamos então estar ali, nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. E quando nós estamos com a consciência pesada, a vontade que a gente tem é de a gente se afastar mais de Deus. Em vez de a gente se lançar aos pés dele e dizer, confessar o pecado e reconhecer quem nós somos, a gente faz exatamente o contrário. A gente deixa logo de vir para a igreja. A primeira coisa que a gente faz, não, é porque eu não estou bem não, então, por isso que eu não estou indo para a igreja, eu estou precisando de um tempo para mim. Ó, só lê do engano. A gente veio aqui para se aproximar do Senhor com essa certeza de que precisamos desse coração purificado, e não é sozinho que vamos fazê-lo, é lançando na presença dEle, é confiando na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Uma vez que nossos pecados foram pagos e nossa consciência limpa da culpa por Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, não é porque nós somos santos, aliás, nós somos santos, somos separados por Deus, mas não é porque nós não pecamos, mas é porque nós confiamos na suficiência desse sacrifício. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente e é pleno para perdoar pecados. O diabo vai passar a semana lhe dizendo o contrário, lhe dizendo que você continua fazendo o errado, que você continua caindo, que você não devia vir para a igreja, não merece estar entre os eleitos do Senhor. E nisso ele está certo, que a gente não merece mesmo não, mas nós confiamos naquele que merece, no sacrifício de Cristo Jesus da cruz do Calvário. O sacrifício não precisa adicionar nada, obra nenhuma sua, coisa nenhuma que você faça, por melhor e mais bonito que seja, esmola, cuidar dos outros,
a ação social, nada disso pode lhe fazer mais favorável diante de Deus. O que lhe faz aceito e favorável diante do Senhor é que Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, morreu na cruz do Calvário para pagar a nossa culpa, para pagar o preço dos nossos pecados. Por isso nós nos achegamos no ajuntamento para nos aproximarmos mais dele, para ouvirmos a sua voz. Porque Cristo venceu na cruz, lavado o corpo com água pura. E aqui, o pastor Augusto, inclusive, aqui ele disse que não se trata de tomar banho, apesar de que é uma prática importante para que os irmãos façam antes do ajuntamento, especialmente nos dias mais quentes. Faltou até voz. Mas esse lavar purificador aqui com água pura, possivelmente é uma referência já que havia tanta alusão às práticas do Velho Testamento, havia muitas práticas de purificação do Velho Testamento através de aspersão de água. É verdade, pode procurar lá, aspersão de água. Ou então uma figura clara do batismo, que é esse símbolo, essa expressão que nós dizemos ao mundo e a toda a congregação de que nós fomos lavados em nosso interior pelo sangue de Cristo Jesus. E através do batismo nós dizemos, nós fomos lavados. Nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri com Cristo na cruz e agora vivo com Cristo para sempre. O que torna diferente o ajuntamento da igreja de protestos políticos, de um racha de futebol ou de qualquer grupo, é o fato de estarmos reunidos em torno da pessoa de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, contando com a mediação do Filho Jesus Cristo. É isso que torna esse ajuntamento diferente, mais do que um local de alegria, de se encontrar com a turma, de fazer coisas legais, de cantar músicas que são agradáveis, mais do que o ser agradável, que torna esse ajuntamento diferente, é porque estamos aqui para nos aproximar de Deus através de seu Filho Jesus. Deus fala através de sua palavra e nós podemos ouvi-lo, e através da sua palavra, a própria palavra do Deus vivo, os incrédulos podem entrar e ser convencidos do pecado, se arrependerem e confessarem que Deus está verdadeiramente no nosso meio. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, 24, 25, Paulo falando sobre ordem no culto, como é que as pessoas deviam se comportar em relação à profecia, e ele diz, porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Esse lugar, esse ajuntamento, a igreja do Senhor, porque nós pregamos o Evangelho para conversão, para arrependimento pela fé de todo aquele que crê, daquele que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Tendo intrepidez, aproximemo-nos com sincero coração. Terceira exortação é, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A esperança do cristão é a declaração que fazemos de que nós temos uma certeza, nós esperamos nessa certeza, vida eterna, ressurreição dos mortos, participação dos novos céus e nova terra. Os cristãos não devem voltar atrás nessa esperança, como estava acontecendo aqui com essa igreja, com os hebreus. Os cristãos não deveriam, pelo menos, voltar atrás nessa esperança, nem pelas dificuldades de perseguição, nem pelas dificuldades do presente, nem pelas pressões do mundo. Começar a esquecer da esperança da vida eterna, do reino vindouro, de novos céus e nova terra, e começar a pensar apenas nas coisas que são desse mundo. E por quê? O próprio autor vai falar, porque nós guardamos firme a confissão da esperança, que quem fez a promessa
é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E ele haverá então de guardar e cumprir toda a sua palavra. Nós nos ajuntamos aqui, meus irmãos, para reorientar os nossos propósitos, porque a gente passa a semana no corre-corre, tentando ganhar a vida e o pão de cada dia, e tentando educar os filhos, e tentando cuidar da saúde, e a gente começa a se envolver com as coisas desse mundo. E tem dia que você não para nem para pensar e falar com o seu Deus. E nós nos reunimos como igreja para lembrar você que nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos de outra pátria, a pátria celestial. Renovar essa esperança, essa certeza, porque isso não foi qualquer palavra, não foi qualquer político que prometeu isso, mas é palavra do Senhor, e quem prometeu é fiel para cumprir. E nós vimos então, nos ajuntamos aqui como igreja do Senhor, louvando a Deus, adorando, trazendo nossas crianças para aprenderem as sagradas letras desde cedo, que a levarão até o caminho da salvação. Nós fazemos isso porque cremos que quem prometeu é fiel para cumprir essa promessa, renovar essa certeza, essa esperança que nos move, certeza de novos céus e nova terra, certeza de ressurreição dos mortos, certeza de eternidade, de vida eterna. Quarta exortação: guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós nos ajuntamos como igreja e é necessário, é importante, e aqui ele está trazendo essa exortação para a igreja que estava enfrentando esse momento de desânimo. Nós precisamos nos ajuntar como igreja, porque nós precisamos desse momento para não só renovar a nossa esperança, buscar nos aproximar de Deus como corpo, mas especialmente para discernir esse corpo, para nós considerarmos-nos uns aos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos, meus irmãos, levar em consideração uns aos outros. O autor aqui, especialmente, ele vai talvez explorar um pouco mais essa ideia no versículo 34. Ele fala que essa igreja que era uma igreja que se compadecia. Ele traz essa exortação, mas era uma igreja que já dava testemunho de que, de fato, os irmãos amavam uns aos outros, se compadeciam dos outros. Veja o verso 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, aqueles que haviam sido perseguidos, estavam presos agora. Aquela igreja ia lá visitar, tinha compaixão de cuidar dessas pessoas, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. O império foi lá, os judeus foram lá e tiraram tudo o que os cristãos tinham, tomaram. Porque se declarasse cristão, perdia o direito de propriedade, de ter a sua casa, de ter o seu bem, de ter o seu carro, a sua biga, a sua carruagem. E tiveram os bens espoliados. E aqui o autor diz assim: olha, vocês não somente se compadeceram dos encarcerados, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, nós precisamos, queridos, como igreja do Senhor, considerar uns aos outros, conhecer a dor do irmão. Há um aspecto na ceia do Senhor que nós tomamos hoje de manhã que trata exatamente desse discernimento, de estarmos unidos, de não haver necessidade no meio do povo de Deus, e por isso nos ajuntamos, porque online, e estou dizendo isso sem estar tentando acusar ninguém que de repente ficou em casa hoje para participar do culto de casa. Mas aqui nós vemos a cara do outro, vemos se está tristinho, vemos se está cansado. Estou olhando aqui no olho dos irmãos, os primeiros cochilos, os bocejos não dá para ver ainda porque tem máscara. Veja as lágrimas quando a palavra toca no coração. Você percebe
a necessidade do irmão muitas vezes. E é por isso que é importante estarmos juntos, considerando os irmãos, exercitando o amor. Juntos nós nos ajudamos uns aos outros, nos animamos uns aos outros. É no momento do culto, é no momento do louvor, é no momento da adoração, é no momento do testemunho, aqui da oração, que a gente pede oração e sabe que o irmão que estava doente ficou bom, teve não somente a fé necessária para ser curado, mas teve a fé necessária para enfrentar a doença. Aqueles que estão enfrentando a perda de entes queridos depois dessa pandemia. E nós sabemos que podemos orar aqui juntos, exercitar o amor uns com os outros, mesmo em meio a dificuldades. É praticamente impossível guardar essa recomendação numa abordagem sem se reunir. Ainda que haja transmissão, ainda que haja... Nós precisamos ver, ouvir os irmãos, sentir os irmãos regularmente. Digo isso porque nesse momento pandêmico e pós-pandêmico, está surgindo mais uma moda no meio da igreja evangélica, que é da igreja virtual, a igreja online. Então algumas igrejas tiveram muita resistência de transmitir os cultos, de assimilar essa nova proposta no período que a gente esteve realmente sem poder se reunir por força de legislação, e que no momento a igreja entendeu que não cabia desobediência civil, que era um caso de saúde pública e que era necessário, de fato, nós ficarmos sem nos reunirmos. Mas algumas igrejas tomaram gosto do negócio. E agora você tem as igrejas que se reúnem exclusivamente, né? Você tem lá o seu portfólio lá de mensagens, e você de repente gosta de um determinado louvor, e você vai lá no Spotify, faz a sua lista de louvor que você gosta, ouve o pastor que você quer. Nós precisamos, meus irmãos, nos ajuntar para viver igreja. Você, através da rede social, por mais importante que seja, e eu aqui não sou o apóstolo da negação da informática, da internet, nada disso não, mas você não consegue esbarrar nos irmãos na porta da igreja quando você está na igreja virtual. Vida cristã é mais do que transferência de informações. A igreja presencial, ela cria laços de amor entre os irmãos. De repente você lida com ódio do irmão que está aqui na igreja. E você está lidando com... Você não aguenta olhar para a cara daquele presbítero. E aí você veio hoje de manhã aqui, foi ceia do Senhor. Como é que eu vou tomar a ceia do Senhor se eu estou com ódio daquele careca? Mas você veio, e no ajuntamento aqui, o Senhor tocou no seu coração, porque você está vendo a ceia do Senhor, você está desejoso de participar da ceia, porque foi ordem do Senhor, sacramento que Ele deixou. E o Espírito Santo trabalha com o seu coração. O apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Examinou, reconheceu e vai me procurar, ainda hoje, né? Meu irmão, eu estava com muita raiva de você. Acho que você grita demais quando prega. Não aguento ouvir quando você prega. Eu vou lá tentar me consertar com o irmão. E arrependimento, aperfeiçoamento, crescimento. É assim que a gente vive igreja. De repente, meu irmão, você tem suspeita em relação a algum irmão, alguma irmã da igreja. E você chegou aqui hoje e você está cantando do mesmo lado aí, está do outro lado da cadeira, e está cantando os hinos de adoração e louvando ao Senhor, em uníssono, vozes ali, um ensaio da adoração que vai ter no céu. Você está louvando ao Senhor e o Espírito Santo traz contrição ao seu coração, e você vai procurar essa irmã no final do culto para conversar, se ajustar, sofre com o que está acontecendo.
ou você está sofrendo com o que está acontecendo com o país, com todos os problemas macroeconômicos e aumento do combustível. E aí você vê o pregador falando sobre cidadania do céu, e Deus reorienta o seu coração para se livrar, se libertar de ansiedade. É necessário, meus irmãos, que nós estejamos juntos, adorando ao Senhor, buscando a Deus, considerando o outro. Está tentando manter seus problemas no escuro, mas numa conversa na porta da igreja, ou na pizza depois da igreja. Pode chamar o presbítero, a família presbítero. Aí foi, só comeu uma pizza. E aí você abriu seu coração e falou daquilo que você sentia, do problema que você está passando, e ganhou a intercessão de uma família, da igreja, por você, pelo seu problema. Precisamos, queridos, de fato, considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja virtual deve crescer, pois é conveniente e evita que você se envolva em relacionamentos complicados. É verdade. Você está lá, assiste, beleza? Ouviu sua playlist, joia. Mas eu quero dizer a vocês que a conversa franca é melhor do que o amor encoberto, é assim? A conversa franca, um relacionamento sincero, ele é complicado também. E é assim que a gente cresce. A gente não vem para a igreja para ouvir o que é agradável, para sentir o que é agradável, ou porque é agradável. A gente vem aqui por causa daquilo que nos une como corpo. É o sangue de Cristo Jesus, que nos faz um nele. Graças a Deus pela tecnologia. No final, que eu tinha terminado o sermão, eu botei esse ponto, para vocês não pensarem que eu sou um inimigo da tecnologia. Graças a Deus pela tecnologia. Podemos transmitir os cultos, pessoas que estão distantes podem participar das reuniões de oração, quarta-feira, 19 horas, vou estar pregando mais uma oração do apóstolo Paulo. Graças a Deus pela tecnologia, mas a igreja não se resume à transmissão de culto. Igreja virtual é um oxímoro. Eu aprendi o que era isso há uns meses atrás. Oxímoro. Oxímoro é quando você tem duas palavras, uma qualificando a outra, mas elas duas são paradoxais. Por exemplo, silêncio ensurdecedor. Como é que um silêncio pode ser ensurdecedor? Mas às vezes a pessoa usa na literatura silêncio ensurdecedor. Aquilo está incomodando. Doce veneno. Como é que existe doce veneno? Igreja virtual. É um oxímoro. Fere o discipulado cristão de viver numa família, com todas as suas implicações. Pense um negócio desafiador é viver em família. É verdade ou não é? Sei quantos irmãos você tem, lá em casa éramos 4. 3 homens e uma mulher. Éramos 4 filhos, mãe, fora a senhora e painho. Ah, é verdade. A próxima vez eu reviso o sermão com a senhora, com certeza. Aí. Éramos 4, não, somos 4, só está coberto de razão. Somos 4 irmãos, mais pai e mãe. E dá confusão, e briga, e às vezes você fica sem querer falar com o irmão, mas está ali no mesmo teto, aí você tem, e lá em casa parecia uma enfermaria, era 3 camas, os homens dormindo no mesmo quarto, não tinha nem como ficar com raiva muito tempo, porque você ficava, né, ouvindo o ronco, o cheiro, toda noite. Família é complicado, lá em casa somos 5 também, e é zoado. Hoje eu lancei um desafio na hora do almoço. Tio Neto deu uma caixa de bis para Emanuel. Olha só. Na hora do almoço, chegou lá, eu digo, só vai comer bis se não arengar até o final do almoço. Os 2 só comem o bis se não tiver arenga. E eles ficaram ali. É difícil viver em família. É complicado. Tem hora que não é agradável.
Mas é tão bom louvar em família. A moda agora, na playlist do carro, é Projeto Sola. E quando a gente vem para a igreja, aí vem Projeto Sola. E vem todo mundo cantando daquele jeito, né? Emanuel fazendo a voz dele, Elisa, Estela com a voz angelical dela lá, ministrando lá dentro, eu e Rocco, e todo mundo cantando, e é gostoso. É família, e esse é o desafio da igreja, é de sermos família, família cristã. Ainda que às vezes a gente fique querendo torcer a orelha do irmão, mas nós temos que estar aqui junto, olhando olho no olho, ministrando os nossos dons, os nossos serviços. Como é que você vai ministrar à distância? Pode ser que até surja algum tipo de meio de você ministrar dons e talentos à distância, mas nós ministramos serviço na casa do Senhor, irmão, aquele que está precisando, ou é o dom de serviço, ou é o dom de louvor, é o dom de pregação, é o dom de ensino às crianças, de cuidado, de administração. Nós servimos aqui como corpo e como família. Última exortação, versículo 25. E na verdade eu queria pregar só sobre esse versículo, mas como a exortação do autor da carta foi para chegar nele, versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, possivelmente naquela igreja, os judeus convertidos, eles estavam tão desanimados e já em dúvida com toda aquela perseguição, pessoas presas, espoliadas, que eles começaram a deixar de se ajuntar. E os cristãos não tinham como os pagãos templos. Os pagãos tinham, cada cidade tinha templo. O apóstolo Paulo chegou numa cidade, certa vez, que era tanto templo, tanto local de adoração, tanta coisa, que ele chegou num canto que tinha assim, ao Deus desconhecido. E ele pegou, é esse aqui, ó. Esse Deus que vocês não têm a menor noção, que vocês não conhecem, esse Deus é o Deus verdadeiro. E os cristãos não tinham templos para se juntar, se juntavam em casas, se juntavam, diferente de nós hoje, que temos local com ar-condicionado, agradável para ficar, mas eles se reuniam às vezes à beira-mar, em lagos, quando a perseguição apertava, em túmulos, que era um lugar discreto e que ninguém procuraria ali. E alguns cristãos, então, indecisos e desanimados, acabaram com esse hábito de por algum tempo não se reunirem publicamente, porque o risco fosse muito grande. Alguma coisa familiar conosco com essa nossa história de pandemia? Talvez esse tenha sido um dos grandes receios da igreja evangélica nesse período de pandemia, é que as pessoas se acostumassem com a facilidade de estar em casa recebendo a palavra, né? Tinha canto que até ceia o pessoal ministrava. Pega aí o pão e tal. Eu tomava o pão e o vinho em casa. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, e não ficar com esse mesmo costume dos irmãos lá da igreja, lá dos hebreus, de não ir às reuniões, aos nossos ajuntamentos, às nossas reuniões solenes, aos nossos cultos, porque deixar de fazê-lo traz prejuízo para a igreja. Tudo aqui é para ser feito em comunidade. Façamos então admoestações para que todos participem, porque o dia está próximo e nós devemos estar em comunhão, aguardando esse dia. Algumas igrejas então estabeleceram seu campo virtual e resolveram permanecer com a experiência da igreja online, limitadas exclusivamente ao espaço virtual indefinidamente. E a despeito do uso da tecnologia, o que é que falta nesse caso? Nós precisamos entender que, como igreja, presencialmente, nós pensamos melhor uns nos outros. Nós temos essa possibilidade de ter esse melhor discernimento como irmãos, como membros do corpo de Cristo.
e também nós podemos acabar nos afastando do caminho do encorajamento, da prestação de contas e do exercício do amor. Eu quero terminar trazendo algumas aplicações. Primeiro, o que fazemos quando estamos juntos em culto? Por que é que nós nos ajuntamos em culto, então? Qual é a razão disso tudo aqui? Nós entramos no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Por isso é maravilhoso estarmos juntos aqui. Entramos no Santo dos Santos para adorar. Lançamos sobre ele as nossas súplicas. Nos aproximamos dele, exercitando confissão e perdão. Uma igreja reunida é uma embaixada do céu aqui na terra. Lá se escuta a linguagem da esperança e do amor de Deus. Você vai ter um símbolo do banquete do último dia, que é a ceia do Senhor, que nós tivemos hoje de manhã. Você vai experimentar um pouco da cultura do céu, de louvor, de adoração. Seus habitantes aqui nesse ajuntamento deveriam ser, pelo menos, mansos e humildes, porque esses são os bem-aventurados. Eles amam uns aos outros, eles têm fome e sede de justiça. Infelizmente, meus irmãos, muitas das nossas igrejas se desviaram dessa identidade. Segundo, você pode fazer parte da igreja, não simplesmente por ter o nome arrolado no hall de membros da igreja presbiteriana do Catolé ou de qualquer outro lugar. Você pode fazer parte dessa igreja, desse corpo vivo, se você olhar para Cristo Jesus e enxergar que Ele é o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem, se entregou na cruz do Calvário, no seu lugar, em nosso lugar, cumprindo toda a palavra de Deus e pagando a dívida de nosso pecado, nos reconciliando com Deus através de sua ressurreição dos mortos. Se você se arrepender dos seus pecados e você crer fielmente nesse Jesus, entregando a sua vida nas mãos dele, para a vida aqui, para a vida depois que a morte chegar, você pode fazer parte desse grupo, você pode fazer parte desse ajuntamento, dessa equipe, você pode fazer parte dessa embaixada, a sua embaixada, a embaixada de Deus aqui na terra, o corpo de Cristo aqui na terra, que se reúne para proclamar o Evangelho e evidenciar o amor e a santidade de Deus, observado em sua palavra. Terceiro, nós temos benefícios como cristãos, como igreja do Senhor. Unidade, nós vimos aqui, comunhão com os irmãos e a renovação da esperança e do ânimo de aguardar o último dia. Em quarto lugar, meus irmãos, nada substitui o culto público. Nada substitui o culto público, o ajuntamento como igreja. Por que então você está fazendo essa... Ok, em primeiro lugar, quero dizer que, não estou dizendo que porque você está em casa, você está em pecado, não. Você está em casa, eita, fiquei em casa hoje, estou em pecado. Não quer dizer nada disso, não. Só quer dizer que isso não substitui o culto. Não substitui esse ajuntamento aqui público. Nós passamos meses e meses, um bom período sem nos ajuntar, e sentimos falta, sentimos desejo de estar junto, necessidade de estar próximo, reunidos. Não podemos ficar satisfeitos simplesmente com a transmissão. Vamos ser sinceros, quantas vezes nós estamos em casa participando do culto, e nós não estamos participando, estamos só assistindo, estamos fazendo outra coisa, estamos lavando os pratos, estamos lá olhando o WhatsApp, assistindo o culto e olhando o WhatsApp, fazendo outra coisa. Não traz o caráter solene desse ajuntamento, do culto público, da reverência. O ajuntamento traz exclusividade, talvez essa seja a maior característica assim, que difere da transmissão do culto público, do culto virtual. É que aqui a gente procura ficar cativo a ouvir a palavra do Senhor, em tudo que vai ser feito. Vamos ficar de pé e vamos louvar, e todo mundo fica de pé e louva, e adora ao Senhor. E depois que passar esse tempo, vamos dar as mãos. Eu ia dizer, vamos dar as mãos, mas não, peraí, tem que passar álcool e tal, então vamos dar as mãos agora não, mas vai passar esse tempo, a gente vai dar as mãos de novo.
E se der, a gente ajoelha junto, intercede numa só voz, e traz oferta para o Senhor, reconhecendo que Ele tem dado tudo para a gente, e confessa o nosso pecado como igreja, e somos disciplinados na reverência, na palavra de Deus, que é muito difícil de fazer no online. Quinta aplicação. Que privilégio, meus irmãos, nós temos de nos ajuntar, nos reunir em ajuntamento, para adorar o Senhor. Que privilégio. Alguns países no mundo anseiam por ter esse privilégio, de estar junto como igreja, de ter um espaço para adorar. E nós temos esse privilégio. Num lugar como uma guerra lá na Ucrânia agora, que dificuldade, sem poder sair de casa para ir se ajuntar, para estar orando junto, para estar adorando junto. Nós temos esse privilégio. E muitas vezes o que nos impede de nos ajuntar é o nosso comodismo, é a nossa preguiça. Que privilégio como igreja nós estarmos juntos, quando em muitos lugares a igreja do Senhor não pode fazê-lo. Veja bem, ir à igreja, ir a esse ajuntamento, não faz de você um cristão. É bom que fique claro. Então você quer dizer então que você é crente, eu tenho que ir para a igreja? Não. Ir à igreja não faz de você um cristão. Mas ir à igreja é o que os cristãos fazem. Perceberam a diferença? Ir à igreja não faz de você um cristão. Mas é isso que os cristãos fazem. Eles vão à igreja. Eles demarcam o seu território. Eles falam com todas as letras para quem passar, para quem quiser entrar, quem quiser ouvir, e para onde esse evangelho possa chegar, e que nós somos povo de Deus, e que nós cremos no evangelho da graça e da salvação por meio de Jesus, que nós cremos na vida eterna. E finalmente, não considere ir à igreja como mais uma opção. Hoje eu podia dar uma pedalada, podia dar um passeio no parque, podia assistir minha série favorita, podia ir para a igreja. Não sei o que é que eu vou fazer. Não considere ir para a igreja como mais uma opção. É vontade de Deus que nos congreguemos. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então não considere apenas como uma opção. É o que os cristãos fazem de fato. Nos reunamos e coloquemos nossos dons e talentos a serviço do reino, para que Ele use cumprindo a sua vontade. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Peça para o Senhor aplicar essa palavra ao seu coração. A cada vez que você toma a decisão de vir ao culto, que venha para adorar o Senhor, venha para servir com seus dons, venha para se aproximar do Senhor, de renovar a sua esperança. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu vim aqui para me aproximar de Ti. Eu quero estar mais perto do Senhor, mas eu quero exercitar amor também, boas obras aqui com meus irmãos. Quero saber o que a CAEP está fazendo, quero cooperar com o trabalho de ação social da igreja. Eu quero cooperar com meus dons, com os meus talentos, com o meu serviço. Eu nem sei se tem talento, mas eu quero servir aqui nesse lugar. Quero me colocar à disposição, Senhor. É para isso que nós somos igreja. Não são essas 4 paredes que são igreja, não. A igreja somos nós, esse ajuntamento, aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Dura palavra é essa. E nós pedimos perdão, Senhor, porque saindo desse momento de pandemia, quantas e quantas vezes, Senhor, nós relegamos o culto público a um lugar de menor importância, o ajuntamento dos irmãos como mais uma opção em nossas vidas, esquecendo que é aqui que nós nos encontramos como povo, é aqui que nós experimentamos louvor comunitário, adoração como igreja, como corpo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão
de nós. Traz o teu povo aqui a esse lugar para adorar a Ti, Senhor, para louvar o Teu nome, para rasgar o coração diante de Ti, Senhor, para confessar os seus pecados como igreja, para, com intrepidez, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo Jesus, lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, que o Senhor tem cuidado de nós, para renovar a nossa esperança, Senhor, de que somos embaixada dos céus, corpo de Cristo, e que ansiamos esse dia que se aproxima, o dia do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ó Deus, nos dá amor uns pelos outros, aperfeiçoa em nós esse amor, derrama a Tua graça sobre esse Teu povo, nos ajuda na nossa falta de fé a Te cultuarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Livra-nos da tentação, do comodismo, da preguiça, do que é agradável e o que não é agradável, mas de sermos e vivermos família do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Teu povo aqui reunido, igreja do Senhor aqui no Catolé, suplica a Tua graça e se agarra no sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, como único meio de perdão pelos nossos pecados como igreja. É assim que o Teu povo ora, em nome de Jesus. Amém.